TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo agora, 4h03, e a partir desse momento você vai acompanhar a reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa e discute o funcionalismo público de Campinas. Acompanhe na presidência da vereadora Guida Calisto. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a vereadora Guida Calisto, sou presidente da Comissão de Estudos que debate o funcionalismo público municipal aqui em Campinas. Essa comissão de estudos, ela foi organizada, para debater esse tema, sobre o tema do funcionalismo, dos serviços públicos, e hoje nós estamos realizando a 7ª reunião dessa comissão. O tema de hoje é a política educacional e o funcionalismo público. Essa comissão ela é composta pelos vereadores Gustavo Peta e pelo vereador Paulo Búfalo também, E hoje nós temos, enquanto comissão, a honra de receber aqui alguns convidados que são, na sua maioria, funcionários, servidores públicos, educadores, militantes que debatem a pauta da educação e a pauta também do funcionalismo aqui no nosso município. Temos hoje conosco o professor Cláudio Borges, temos conosco também a Andréa Centurião, que é monitora, temos conosco a Andréa Gonçalves, que é professora, e o Augusto Lima também, que é professor. Mas nós temos também conosco, hoje aqui, que vai falar um pouco sobre a temática da política educacional e o funcionalismo público, o advogado Alexandre Mandel, que é um companheiro, um parceiro, que tem apoiado muito juridicamente a luta da carreira das monitoras e agentes de educação infantil. Quero já agradecer todos os presentes, todos os nossos convidados, dizer que a gente ficamos muito honrados com a participação de vocês e, com certeza, o debate que teremos nessa tarde de sexta-feira vai enriquecer muito essa comissão que tem pautado aqui em debater com a cidade o fortalecimento do serviço público, Porque quando a gente discute a importância dos trabalhadores que atendem a população na saúde, na assistência, na educação, na administração como um todo, a gente caminha aí na luta de fortalecer os serviços públicos para que toda a população seja beneficiada, porque serviço público servido e prestado de forma qualificada, de forma necessária, é um direito que a população tem. Bom, então eu vou já iniciar, porque hoje a gente tem bastante gente aqui conosco para debater, e com certeza com um debate bastante importante para nós. Eu vou iniciar, então, a reunião agora, já com o professor Cláudio Borges. Se o professor quiser já inicialmente fazer uma apresentação melhor, de quem você é, onde você atua, a gente agradece bastante e fique à vontade. E, mais uma vez, obrigada. Boa tarde, então, a todos e todas. Estão me escutando? Eu queria agradecer à comissão, em nome aqui da Guida, e é um prazer aqui estar com os colegas de luta aqui, dos adjuntos e dos agentes e monitores da educação infantil. Junto aqui, foi me pedido para estar tratando da questão da lei do piso, que é uma demanda muito cara, a valorização do magistério, e é um prazer aqui estar junto com essas outras demandas que as colegas vão trazer, que compõem aí um quadro de pautas em aberto e que vão demandar muita organização nossa. Como a Guida apresentou, eu sou professor da rede há um tempinho, agora aposentado. Trabalhei como professor de História no Fundamental 2, na Educação de Jovens e Adultos, e também milito no coletivo de educadores e educadoras da Rede Municipal de Campinas. O tempo é curtinho aqui, Guida, por favor, me ajuda aí na questão para cortar, tá? Se for o caso, depois algumas coisas que eu tenho recortado aqui para falar, eu falo posteriormente. Eu pensei em 2 aspectos chaves para tratar dessa questão das nossas demandas envolvidas no cumprimento da lei do piso, que é tentar tratar um pouquinho da relevância da aprovação dessa lei na questão da valorização do magistério no Brasil,
e também quais foram os passos, os movimentos, os descaminhos da aplicação dessa lei aqui em Campinas. Então, em relação ao primeiro item, queria lembrar, então, que a lei do piso é aprovada em 2008, no governo Lula. Ele é um aspecto-chave, porque a lei do piso envolve não só a definição de um piso salarial nacional para o magistério, mas junto nos artigos da lei está também a obrigatoriedade dos entes federados terem um quadro de carreira e também uma configuração específica de jornada, que esse é o recorte que eu vou fazer aqui. O piso salarial ele é configurado a partir de uma jornada de 40 horas semanais, tendo como base aí o profissional formado no nível médio, modalidade do antigo curso normal, né? E na jornada, que é o aspecto que nos diz respeito aqui, porque embora a gente esteja com perdas salariais há um bom tempo na nossa categoria, mas o vencimento base da lei do piso é cumprido aqui nas carreiras do magistério em Campinas. Mas há mais de 12 anos, então, desde que é aprovada a lei, é uma vergonha que até hoje a Rede Municipal de Campinas não tenha implementado a configuração que prevê a lei do piso, que é o máximo de 2/3 da nossa jornada em interação direta com os alunos. É bom lembrar que isso foi uma conquista, não foi dádiva de governo, né? Foi uma conquista dos trabalhadores, desde os anos 90 já tinha tratativas da gente conquistar isso e foi deixado de lado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, mas desde os anos 80 já tem uma luta na PUESP de 50% da categoria do trabalho direto com os alunos e 50% para as outras atividades extra-classe. Então, é uma luta que vem de longa data e ela deve ser colocada na conta da nossa mobilização, da nossa organização enquanto trabalhadores. Eu acho que o aspecto-chave é a gente pensar no que consiste o trabalho do magistério, dos trabalhadores da educação. Então, não é pouca coisa, pensando em termos de valorização do magistério e de melhoria das condições de trabalho, a gente ter como ponto de partida, e é bom frisar que estamos longe ainda de uma configuração ideal em termos de jornada, uma configuração que esteja prevendo outras atividades além da aula propriamente dita, ou de outras atividades, por exemplo, de reforço diretamente com os alunos. Eu gostaria de destacar, então, o que está previsto, inclusive, já na LDB e no próprio regimento, normativas municipais, como o regimento comum das escolas municipais, alguns aspectos que compõem esse nosso trabalho docente, embora a lei do piso preveja não só as atividades do professor e professora propriamente dito, mas abrange os demais profissionais que compõem o quadro do magistério. Mas é importante destacar, então, porque eu acho que está em luta hoje uma imagem de professor e uma concepção de professor que está muito longe dessa configuração hoje prevista pela lei do piso. É o professor dador de aula, um dador de aula seca, é um profissional não pensador sobre o próprio trabalho, não autônomo, cumpridor de tarefas pensadas por outros profissionais, pelos programas curriculares já definidos a priori. Há um movimento de esvaziamento da formação teórica do professor, também em curso, que faz parte desse processo de aligeiramento e empobrecimento da imagem do professor e do trabalho do professor. Então, eu gostaria de destacar aqui o que está previsto, que já estava previsto desde antes mesmo da lei do piso, e até hoje não cumprido aqui, o que nos compete enquanto profissionais aí do magistério. Para além do trabalho direto com os alunos, o primeiro item é o tempo individual de preparação das aulas, né? E que hoje tem uma implicação muito séria e complexa, tendo em vista assim, o modo como os alunos aprendem fora da escola e a importância da gente se apropriar dessas outras linguagens e ferramentas que estão postas no trabalho de bastidores de preparo das aulas. Então, esse trabalho anterior de preparo e depois de correção, interlocução com as produções dos alunos, requer um tempo que os docentes sabem o quanto é custoso e, né, exige tempo. O segundo aspecto e que está previsto no nosso regimento, é o conhecimento por parte dos educadores dos recursos e dos materiais que estão presentes na escola, como, por exemplo, isso é mencionado explicitamente no regimento, o conhecimento do acervo da biblioteca escolar, para poder potencializar esses recursos no trabalho cotidiano com os alunos. Um terceiro tempo que compõe esse tempo de não trabalho direto com os alunos é um tempo de planejamento e avaliação
coletivos do trabalho, que está previsto no nosso trabalho TDC, Reunião Pedagógica Cotidiana, mas também tem a ver com o nosso trabalho coletivo de organização do projeto político-pedagógico da escola, da apropriação por parte de nós, educadores e educadoras, das diretrizes e cadernos curriculares da rede. Então, e é um tempo coletivo também que poderia ser potencializado por um trabalho que possibilite um olhar para além da nossa turma propriamente dita, mas para um trabalho articulado com os professores da mesma série, do mesmo ciclo, do mesmo período. E é um horizonte também que está posto nas nossas diretrizes, que é o trabalho por ciclos e que também caminha a passos lentos na rede. Um quarto tempo previsto nesses tempos não diretos com o aluno é algo previsto também na LDB, que é a colaboração dos docentes e docentes nas atividades de articulação da escola com a comunidade. Esse é um aspecto chave hoje para que a escola cumpra efetivamente um papel de uma formação emancipatória, que forme lutadores, uma luta anticapitalista hoje, esse aspecto da inserção da escola na comunidade, isso não só no sentido de momentos eventuais de conselho de escola ou de comissão própria de avaliação ou de mobilização da comunidade para eventuais participação em festas, mas uma inclusão efetiva dos mestres da comunidade, dos saberes e experiências do território dentro do currículo escolar. E, por fim, é um tempo fundamental que também define um perfil de professor oposto ao perfil do professor da gestão gerencial privatista, que é o professor em formação permanente. Isso como um elemento constitutivo do nosso trabalho e, portanto, do tempo da jornada. Então, esse tempo da formação continuada do professor, que se dá na rotina, no chão da escola, mas também que deve ser dado em cursos no interior da própria escola, ou juntando algumas unidades, ou então cursos oferecidos pelo Cefortep, ou cursos de retorno de nós profissionais na universidade. É um momento fundamental, porque implica, inclusive, uma certa concepção de trabalho com conhecimento. Um conhecimento em aberto, que vai ser apropriado de forma crítica por parte dos docentes, e não um conhecimento já fechado, engessado, a ser meramente transmitido aos profissionais a partir de pacotes de aulas já previamente preparadas. Além disso, nesse tempo de formação, acho que é importante destacar que está previsto no nosso regimento também, como atribuição dos docentes e das docentes, o trabalho de registro das nossas práticas pedagógicas e também dos projetos que a gente desenvolve na escola. Isso implica a ideia de que a sistematização, inclusive a socialização dessa experiência das unidades em seminários internos à rede, em congressos, seminários de educação pelo país, isso é uma dimensão fundamental, porque ensino e pesquisa caminham juntos, deveria compor essa concepção do trabalho docente. Falando isso, então, acho que fica claro que essa configuração 2/3, 1/3, ela não comporta todos esses elementos que compõem o perfil do trabalho docente. Esse profissional, então, autônomo, inserido nas lutas e na experiência da comunidade, que tem um trabalho crítico com esse conhecimento, que procura estar questionando e pondo em reflexão as razões da desigualdade social e das opressões. Isso implica, então, num perfil de profissional que está longe desse que as reformas empresariais em curso procura nos impor. Esse professor do modelo empresarial é um professor individualizado, responsabilizado individualmente pela suposta não produtividade do trabalho, que é aferida a partir de critérios mensuráveis, quantificáveis em provas que os alunos desempenham. Esse projeto procura montar uma imagem de professor, um professor de corpo mole, desatualizado, avesso à inovação, portanto, é uma imagem desqualificadora que disputa a imagem de professor nas mídias, nas comunidades, e contra o qual nós precisamos afirmar uma outra concepção de professor e uma outra prática docente no cotidiano, na relação direta com nossos alunos, com nossas comunidades. É o professor orientado nesse projeto gerencialista, empresarial, é o professor cujos valores é a competitividade, a performance, o desempenho, tá? A concorrência, e não o trabalho coletivo, a solidariedade e a perspectiva emancipatória que está no nosso horizonte de uma formação humana ampla.
No limite, o tipo de professor que está posto aí, que já está comendo pelas bordas e muito presente, a gente pode achar que está longe da nossa rede, mas não, precisamos ficar muito espertos. O ataque à escola pública tem sido de forma brutal, violenta, portanto, a nossa organização e o contraponto é urgente. É a imagem do professor Uber, que já está, inclusive, plataformas já instituídas para que haja contratação pontual de professores sem qualquer vínculo empregatício, com trabalho intensificado e precarizado. Ele já está posto como uma relação docente possível aí no mercado educacional. E outro também é o que cresceu no período de pandemia, que é essa imagem também do professor de aula gravada, transmitida a milhares de alunos, ou então a imagem também que a gente viu do professores robôs corrigindo trabalhos em universidades, como foi denunciado em 2020, na rede de universidades que controla a FMU e o Anhembi Morumbi, onde os alunos se sentindo enganados e percebendo que os trabalhos foram corrigidos por robôs e, portanto, de forma extremamente precarizada e empobrecedora do ensino. Então, na reforma agora também do quadro de carreira da rede pública estadual está posto esse processo de precarização e de não construção desses vínculos do professor autônomo, tal como eu coloquei aqui. Então, é importante, então, colocar a necessidade de implantação da lei do piso nesse horizonte de disputa política que a gente está vivenciando. E eu acho que é um embate e uma conquista que está posta também entre nós, pares docentes, porque, infelizmente, muitos dos professores e professoras estão sendo cooptados por essa visão do professor dador de aula e questionam, inclusive, essa questão do trabalho coletivo na escola. Muitas vezes eu vejo professores e professoras desdenhando essa questão do tempo de trabalho coletivo, e a gente precisa se apropriar desses outros tempos como tempos efetivos, esses tempos que qualificam a escola, e não uma qualificação de forma genérica, mas a qualificação, como eu havia dito, uma qualificação orientada por uma orientação política bem clara de uma educação emancipadora. O segundo item, então, que eu destaquei mas se isso é lei desde 2008, por que a Secretaria de Educação não implementou até agora? Então, é uma atitude assim, incompreensível, um desrespeito profundo por parte da Secretaria de Educação. Apenas em 2013 que foi feito um movimento de consulta, e foi um movimento interessante. Foi uma das poucas comissões que eu vi onde havia participação efetiva de vários segmentos do magistério, e que uma consulta às unidades escolares em relação às demandas em torno da jornada da lei do piso. Foi feito um relatório bastante minucioso, de 70 páginas, que foi, inclusive, socializado por representantes da secretaria. Na época, Helena de Freitas ainda compunha o DEP na secretaria, numa audiência pública, acho que chamada pela Comissão de Educação da Câmara. Naquele momento foi apresentado os resultados, e a secretária de Educação, a Solange, na época, se prontificou a estar promovendo estudos no campo jurídico e financeiro para a implementação. Naquele momento ainda a gente, no Dia dos Professores, o coletivo de educadores, junto com vários outros coletivos, fizemos um ato público nas ruas, demandando o cumprimento da lei do piso, denunciando o descaso da Secretaria de Educação em relação à não aplicação. Mas é bom lembrar que a falta de vontade política já estava posta, e basta lembrar que nesse ano de 2013 e 2014, a Secretaria de Educação faz um convênio com a Fundação, com a Comunitas e a Falcone, com o intuito de dar um choque de gestão empresarial na rede municipal, e que foi rechaçada, não foi implementada graças à mobilização política dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas os estudos produzidos por essas duas organizações diziam que os servidores da rede municipal já recebiam salários muito altos e tinham condições de trabalho já boas, e não tinham, inclusive, uma produtividade à altura dos salários e das condições de trabalho que tinham. Era esse o pressuposto do convênio feito com a secretaria, e partia dessa avaliação, o que já mostrava para nós a pouca vontade política de se empenhar efetivamente na consecução aí da lei do piso. Em 2015, nós conseguimos aprovar um plano municipal de educação, apesar dele ter sido distorcido depois pelo executivo, mas que em várias estratégias prevê a obrigatoriedade da implementação da lei do piso. Na última década, nas campanhas salariais, está previsto a demanda pelo cumprimento da jornada da lei do piso nas nossas pautas específicas da educação, embora a gente sabe o descolamento aí da atual gestão do sindicato em relação à categoria, e
o quanto, né, temos conseguido resultados pífios quando existem, né, em relação às nossas demandas via o movimento sindical. A secretaria também, em função aí de um recurso jurídico implementado pelo Sindicato dos Servidores, teve um retorno do Ministério Público, teve uma demanda do Ministério Público junto à Secretaria de Educação, e ela alegou que estaria implementando a lei do piso gradualmente, e a jornada dos professores das escolas integrais já teria cumprido, e que estaria num processo ainda de estudo do impacto financeiro, uma vez que isso implicaria em contratação de profissionais. E, por fim, agora, no processo aberto recentemente de revisão do plano de cargos e salários, a Secretaria anunciou que estaria contemplando a lei do piso na nova configuração do quadro de carreira. Mas é bom lembrar, então, que esse caminho de garantir aspectos avançados na legislação, embora ainda tímidos, como essa configuração da jornada da lei do piso, e os processos de judicialização das nossas lutas políticas, eles têm seus limites, são importantes, mas é a nossa luta política que vai conseguir arrancar, como arrancou, ainda que parcialmente, aí, na conquista da lei do piso, conquistas que qualifiquem o funcionalismo público e a valorização do magistério. Então, eu espero aqui que o nosso diálogo hoje não só subsidie o trabalho da comissão, do legislativo aqui, mas também seja momento da gente poder vislumbrar um aprimoramento da nossa capacidade de organização e mobilização política, seja em torno da aplicação da lei do piso e outras demandas que estão postas, como, por exemplo, a questão das condições de trabalho dos professores adjuntos, da inclusão no quadro do magistério das monitoras e agentes da educação infantil, que vamos estar dialogando aqui hoje. Obrigado, viu? Desculpa se eu superei o tempo. Obrigada, Cláudio. Muito bom. Eu vou passar, então, rapidamente para a Andréia, pode ser? Centurião? Ok. Boa tarde, Andréia. Obrigada mais uma vez também pela sua disponibilidade de estar aqui. Boa tarde pelo convite. Eu queria agradecer à vereadora Guida, aos vereadores que fazem parte dessa comissão, os vereadores que vêm acompanhando a nossa luta aí, nos movimentos que nós fizemos no PASSO. Eu sou monitora de educação infantil, estou há 20 anos na rede. Queria também cumprimentar os adjuntos aí, o doutor Alexandre, e falar um pouquinho, da história das monitoras de educação infantil. A luta das monitoras e agentes de educação infantil é uma luta histórica, É uma luta que já vem de muito tempo. Ela iniciou com o início das 6 horas. A partir daí, a gente teve vários movimentos, mas ela se intensificou um pouco mais em 2017, quando nós iniciamos reuniões, com uma comissão independente, diálogos com o sindicato e tentamos diálogos com a PMC, a Prefeitura Municipal. Tínhamos uma comissão, que era uma comissão tripartite, mas que acho que aconteceu 2 ou 3 reuniões e não tivemos aí, não foi encaminhado as demandas. Neste ano de 2017, foi solicitado um representante, as pautas específicas estavam, na nossa campanha salarial, mas não foi discutido. Então, passou-se aí quase 2 anos, em 2019, a comissão iniciou uma assessoria com o doutor Alexandre, a comissão independente, que eu faço parte também da comissão independente de monitores e agentes de educação infantil, acho que eu não falei. E a comissão independente, a gente fala independente, que é uma comissão que não tem vínculo com o sindicato, porque nós não conseguimos diálogo, com o sindicato da nossa cidade.
Então, essa comissão, junto com outras monitoras de educação infantil, nós iniciamos assessoria com o doutor Alexandre. O doutor Alexandre preparou alguns documentos, protocolamos, por intermédio dos vereadores, da Guida e de outros vereadores. A gente conseguiu diálogo com a secretária da época, que foi a Solange, mas aí não tivemos... não foi encaminhado as nossas pautas, como sempre, as nossas pautas esquecidas, né? Aí tivemos aí no início, né, da campanha salarial do Dário, no início, não, já no final, ele assinou um termo de compromisso com a gente, como já outros prefeitos já haviam se comprometido com a nossa carreira, né, valorizar a carreira, e nada aconteceu, né? E a gente está esperando até agora. A gente já fez alguns movimentos, a gente já foi no Paço, subimos lá para tentar dialogar, mas nada, né? Em 2020 também, nós nos reunimos com o secretário Tadeu, e que ele entende muito bem, né? Ele entende a nossa carreira, ele deixou bem claro a importância do nosso trabalho, do nosso cargo dentro da educação infantil. Mas ele reconhece, mas ele não tem muitas condições de adequar o nosso cargo, porque isso precisa ser feito pelo prefeito. E ele nos recebeu muito bem, dialogou, explicou que ia ser formada uma comissão para ser discutidos os planos e cargos, e que ia regularizar a nossa função dentro da sala de aula, né? E por meio dos vereadores, né, aconteceu todos esses diálogos, e foi muito importante. Só que o que vem acontecendo, principalmente agora na pandemia, a precarização do nosso cargo vem aumentando muito mais, né? A gente já sofria muito, porque no mandato do Dr. Hélio, nós saímos do quadro da educação. Então, nós não somos nem do quadro da educação, nós somos do quadro geral, mas a gente atua dentro da educação, recebemos pela Secretaria de Educação. Trabalhamos dentro de sala de aula, trabalhamos com um professor, mas nós somos professoras também, porque nós não auxiliamos, nós fazemos, nós planejamos, nós cuidamos e educamos, né? Cuidamos e educamos, porque o cuidar e educar são indissociáveis, né? Mas nessa pandemia a gente sentiu um pouco mais, né, essa precarização do nosso trabalho, porque foi ofertado, nós tivemos que desenvolver o trabalho remoto, mas foi ofertado para os professores, né, para o outro profissional que trabalha junto conosco na sala de aula, aparelho eletrônico. Sabemos que não foi aquele aparelho, mas tiveram a oferta, enquanto os agentes de monitores só foram exigidos, né? E a gente teve que se virar com as nossas condições para realizar o trabalho, participar de cursos, de reuniões, a gente teve que se reinventar também. E agora, né, que nós estamos presencial, depois de a gente se movimentar, depois da gente reclamar muito da falta de equipamento, estamos recebendo alguns tablets, né? Agora já não é, a gente fala, não é a hora, né? A gente tinha que ter recebido esses tablets lá quando a gente precisou, né? Então, assim, agora, não que a gente não vai usar, a gente vai usar sim, mas no momento que nós mais precisamos, nós não tivemos, né? Então, são precarizações, assim, que a gente vem sofrendo, que é demais, né? De acordo com a LDB, os referenciais curriculares, as diretrizes nacionais do município e outros documentos, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. A educação infantil tem um papel fundamental do desenvolvimento de bebês e de crianças muito pequenas. Mas o que vem acontecendo nessa cidade é inaceitável, né? A população não sabe da precarização que nós estamos vivendo, não sabe da falta de profissionais, não sabe que as salas estão lotadas,
as crianças estão menores ainda. Então, assim, não só os monitores têm sentido muito essa carga, né, mas como os professores também de agrupamento 3, que as crianças estão bem menores, as salas estão muito lotadas, o número de criança por adulto também é muito alto. Então, assim, a gente faz o que pode para desenvolver o melhor trabalho, para que a população seja atendida da melhor forma possível, né? Nós fizemos, há uma semana atrás, um movimento por conta da questão das horas extras. Nós não queremos horas extras, nós queremos ser valorizadas, nós queremos ser valorizadas como professoras, porque nós estamos ali, nós desenvolvemos todo o trabalho dentro da sala de aula, a prática nos qualifica muito mais do que qualquer graduação, né? Então, assim, há alguns dias a gente fez um movimento de não as horas extras, porque o nosso cargo, a PMC mandou um documento para as unidades, para as NAEDs, que as NAEDs enviaram para as unidades, e as monitoras estavam tendo que trabalhar 4 horas no dia, e essas 4 horas teriam que ser escalonadas em 2 dias. Porque a gente não sabe, porque não é explicado. Tudo que a gente, às vezes, solicita, né, nós solicitamos, mas nós não somos ouvidos, né? Então, assim, nós fizemos um movimento, e aí esse movimento fez com que essas horas feitas no mesmo dia, 4 horas, fossem marcadas no mesmo dia, no livro-ponto, não escalonadas em 2 dias. Então, assim, a gente acaba tendo que fazer uma pressão contra a prefeitura, né, para ela fazer alguma coisa, né? A gente sabe que a prefeitura de Campinas, ela tem aí uma das maiores arrecadações. A gente sabe que o Fundeb aumentou de 60% para 70%, para que seja valorizado os profissionais da educação, né, todos os profissionais do magistério. E o Fundeb também, ele coloca lá, né, que essas profissionais, né, auxiliares, monitores, agentes de educação infantil, são profissionais de notório saber, profissionais que precisam ser reconhecidas, né? São profissionais porque não tem como, não existe o trabalho na educação infantil de 0 a 3 anos sem um monitor. O professor não consegue desenvolver sozinho. Por quê? Porque como que um professor sozinho, né, a gente fala que nós somos professores também, porque o cuidar é educar, né? É na educação infantil de 0 a 3 anos. Não tem como o professor sozinho cuidar num berçário de 28 a 24 crianças, né? Então, assim, não tem como ele fazer todas as atividades. Então, não tem como nós auxiliar. Então, nós fazemos, né? As crianças são muito pequenas, são muito dependentes. Então, assim, e a população, muitas vezes, não sabe o que acontece dentro da sala de aula, não sabe como esses funcionários estão sofrendo, né? Estão sofrendo assédio, porque foi um ano também, a pandemia, e agora esse início da volta, foi um ano de muito assédio, sofrido os monitores sofreram muito assédio por algumas chefias, por alguns RRs, né? Isso causou muito desconforto, né, entre os monitores. Então, assim, eu acho que eles colocam dia a dia que nós somos do quadro geral, mas eles nos usam para desenvolver um trabalho dentro da educação, um trabalho de excelência, né? Porque a educação infantil, na cidade de Campinas, ela tem um trabalho de excelência, um trabalho riquíssimo, mas está se perdendo um pouco por conta dessa precariedade, né? Outra situação que vem acontecendo também é muita migração, está virando um cargo de transição. Por quê? Por falta desse reconhecimento, tem acontecido muitas exonerações, pessoas indo trabalhar em outras cidades. Então, assim, a gente precisa, porque, assim, se continuar essa precarização, a não valorização dessas profissionais,
As monitoras agentes de educação infantil, que são docentes, que atuam como docentes, então elas são docentes. Nós não estamos na educação infantil, mas nós atuamos, né? No quadro geral, nós não estamos na educação infantil, mas nós somos do quadro geral, mas nós atuamos dentro da educação infantil. Nós trabalhamos dentro de sala de aula, então, assim, não tem como se falar, não tem como se dividir o cuidar educativo. Então, assim, e aí é o que eu coloco, né? A gente, como o nosso companheiro aí, Cláudio, já colocou, dessa precarização, dessa valorização do magistério, que é necessário, e a gente precisa, é uma categoria que precisa ser valorizada com urgência, aos agentes e monitores, porque a gente não entende essa precarização de um profissional em detrimento do outro, dentro da Prefeitura de Campinas. É isso. Obrigada, Andréia. Muito bom te ouvir. Bom, então a gente passa agora para o doutor Alexandre, né, doutor Alexandre? Pode ser? Bom, boa tarde a todas, a todos. Quero inicialmente parabenizar a Comissão de Estudos dentro da Comissão de Educação, em nome da vereadora Guida, saudar aqui as companheiras e companheiros que estão dividindo esse espaço, dizer que a gente é um entusiasta, quase que uma resistência entre tantos ataques e desmontes, né? É uma luta contra tudo e contra todos, em defesa da estruturação dos serviços públicos, da luta dos servidores públicos, em especial no âmbito municipal. Pensar aí a política educacional sobre essa égide, e em especial aqui fazendo gancho a partir do que a fala que me antecedeu aqui da Andréia, eu fiquei responsável aqui de fazer um gancho sobre a perspectiva jurídica um pouco disso. Mas eu não posso deixar, justamente porque a gente sabe que o direito não é simplesmente 1 mais 1, né? Não é uma coisa automática, a gente não pode entender o Poder Judiciário como sinônimo de justiça, né? Em abstrato, ele é um espaço de poder, também de disputa, e a gente precisa entender, inclusive como o Cláudio colocou aqui, o que significa um histórico de judicialização dessas demandas, né? Se a gente tem aquele chavão da luta, né? De que a luta faz a lei, também é verdade que é a luta que efetiva a lei, é a luta que derruba leis, né? Então a gente precisa dar o foco na luta, é a luta que vai determinar isso. E justamente no magistério, a gente tem muito claro de que houve um processo de luta muito grande na sociedade brasileira, no período de redemocratização, com uma estruturação de direitos sociais, pensada através das lutas da carreira do magistério. E é nesse sentido que, inclusive, como um capítulo próprio, parte das demais lutas sociais, por moradia, por saúde, a educação vai ter um capítulo próprio na Constituição Federal. E não é pouca coisa isso, porque o que se conseguiu no país naquele momento era um processo de constitucionalização dos direitos sociais, você elevar a um patamar para o direito constitucional isso, você levar para a Constituição como a Carta Magna, como o espaço maior da nossa Constituição, esses direitos. Ao mesmo tempo que isso a gente entende que era uma conquista, porque justamente é fruto desses processos, então nada outorgado, nada de cima para baixo, mas conquistado, inclusive com limites e contradições, o fato objetivo é que a gente conseguiu pautar, né, a carreira do magistério, que vai concretizar com a LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, Lei Federal 9394 de 96, que justamente vai ser a base, né, de toda a legislação educacional que vai se consolidar, inclusive dentro do direito como um ramo próprio aí do direito educacional. E nesse aspecto é importante, pelo menos aí para completar o tripé que a gente se utiliza da legislação educacional, que é, junto com a LDB, a chamada Lei do Piso, a Lei do 1/3, que o Cláudio aqui apresentou muito bem, a 11.738 de 2008, também no bojo dos processos das lutas, que para justamente garantir a efetivação das condições da jornada de trabalho sem redução de salário e a aplicação da jornada nos termos 2/3 e 1/3, até hoje a gente vê que não se efetiva. Então, o combate para que essas lutas aconteçam. E a terceira, o Plano Nacional de Educação, que apesar de se chamar como um plano, ela é uma lei federal e tem que ser cumprida, Lei 13.005 de 2014, e que tem um prazo de 10 anos, que vem no bojo, né, de toda a construção que foi também da década da educação, de toda a consolidação desses direitos, e isso tem que ser utilizado pelo conjunto dos movimentos, das lutas em defesa da educação, para cobrar por parte
do Poder Executivo, nas 3 esferas de governo, cada um com a sua competência, mas cobrar para que se efetive essa legislação que a todo momento está em disputa. É só a gente ver também como na própria alteração agora da lei do piso, a lei do Fundeb, foram tendo espaços aí de disputa justamente a partir do acúmulo da luta dos movimentos. Eu iniciei com toda essa contextualização para dizer que, no aspecto que me foi chamado aqui, a gente precisa entender o que significa o marco da educação infantil nesse contexto. E, como eu disse, que pela primeira vez nós temos um capítulo da educação na Constituição Federal, é a primeira vez que a educação infantil é considerada como parte da educação. E isso que parece tão óbvio, a gente dizer que a educação infantil faz parte da educação, é algo que traz ainda muitas marcas, por ser uma categoria com a esmagadora maioria são servidoras, né, mulheres, passa por um processo de luta das mulheres, de superação de uma perspectiva da educação infantil como uma assistência social, né? Então, a lógica de depósito de crianças, uma lógica de que os pais responsáveis vão trabalhar e precisa ter um lugar para deixar essas crianças. E como a André muito bem aqui colocou, o cuidar e o educar são indissociáveis, isso está consignado, né, a partir da determinação da Constituição e da própria LDB, a partir do momento que garante que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. E aí, como desdobramento, a gente vai entender que a educação infantil, fazendo parte da carreira do magistério, é justamente porque há o reconhecimento de que todos os deveres são os mesmos. Todos os deveres que são realizados no momento de você exercer a docência, todas as práticas das atividades educativas, atividades pedagógicas, tem que ser pensada, evidentemente, para a faixa etária dessas crianças, que de 0 a 5 anos e 11 meses estão ainda, obviamente, muito pequenas, dependentes, e, nesse sentido, se combinam os atos de cuidar e educar. Basicamente, então, os municípios teriam que, a partir de 88, mas pelo menos desde 96, fazer o concurso diretamente para essas atribuições de docência, justamente porque tem todos os deveres, tem que resguardar e garantir os devidos direitos e fazer o concurso diretamente para docentes, que para a realidade brasileira ficou consignado com quase que o prefixo, não é um fetiche do nome, mas com o prefixo de professor, professora de educação básica, educação infantil, de desenvolvimento infantil. Cada município foi identificando dessa maneira. O fato é que tem que garantir, justamente por conta desse prefixo aí de professor, professora, para que tenha todos os efeitos jurídicos, seja para depois garantir o piso, para garantir a jornada de 1/3, para garantir a aposentadoria especial, para garantir recesso, para garantir os desdobramentos dos efeitos jurídicos de estar dentro da carreira do magistério. Bom, mas estou dizendo tudo isso, e como que foi feita essa transição, que era pensada, né, a década de educação era justamente também, no aspecto da educação infantil, completar essa transição que a Constituição Federal determinava. No entanto, assim não foi feito. E o que a gente vê 2022, são essas ilegalidades e que no município de Campinas, absurdamente, né, permanece. Uma cidade que teria todas as condições de ter feito essa regularização há bastante tempo. E a gente pontua, pela minha introdução que eu fiz, que não faz porque não sabe, porque não quer, né, não conhece, é porque existe uma decisão política de fundo desse modelo de sociedade, de lógica de precarização, das políticas neoliberais, que vão na contramão dos direitos sociais, historicamente conquistados e positivados em lei, conquistados com essa luta, mas que vão na contramão. Nessa colisão, nesse enfrentamento, o que a gente tem visto é as prefeituras, e o município de Campinas também, cerceando e não garantindo esses direitos. Mas veja, os deveres sim. Então, qual é a contradição que marca a estrutura da educação infantil nos municípios e que Campinas reproduz? Você utiliza todos os deveres, todos os exercícios da docência desse cargo, mas você não garante os devidos e correspondentes direitos. Isso é uma prática, além de ilegal, improbidade administrativa, mas sem, de novo, o fetiche de você simplesmente judicializar isso, mas colocar o dedo na ferida de mostrar que é uma lógica de precarização da educação infantil, de sucateamento, de desmonte, que perpassa uma discussão de gênero, do papel das mulheres na educação infantil, mas também do que significa a lógica das creches na sociedade, que atende a população de baixa renda, que está nos bairros periféricos e que, se não bastasse isso, também reproduz lógicas de terceirização, de convênios filantrópicas, que vem todo no bojo aí da política de bônus. Então, o que a gente escuta das prefeituras é quanto custa. Eu pago por criança e tira isso.
Bom, eu estou falando tudo isso para chegar agora na fase final da minha fala, com a conclusão. Eu atuo aqui como um advogado da Comissão de Agentes e Monitores do município de Campinas, mas atuo como assessor jurídico, sou um dos advogados que acompanham o movimento Somos Todas Professoras, que é um movimento estadual, que dá um salto de qualidade nessa organização da luta, que é realizada nos municípios, porque a educação infantil é uma competência municipal, mas um aprendizado enorme, com trocas de experiências fantásticas entre as diferentes cidades que passaram por diferentes momentos nesse processo de luta. Concretamente, o pleito, quando a gente faz essa reivindicação, e justamente de forma provocativa, que o movimento chama Somos Todas Professoras, a primeira resposta, né, diz, bom, se vocês querem ser professoras, prestem concurso de professoras. Né? E a gente fala, eu posso prestar amanhã o que vier o próximo concurso, só que não resolve o problema estrutural da educação infantil no município, não é uma questão individual de fulano e ciclano ir lá prestar um concurso e estar reivindicando isso. E isso também é o que a gente acha que não é a melhor tática de simplesmente ir para o judiciário. A gente tem que fazer a luta direta para que o empregador, em relação ao servidor público, enquanto empregado, empregada, em relação ao empregador, cumpra essa legislação e faça a devida adequação através de uma mudança num projeto de lei no Estatuto do Magistério. No nível municipal aqui de Campinas, o que a gente viu é que, ao longo do tempo, o município já teve oportunidades, com muita luta que teve, é muito consolidado esse processo de luta no município, que poderia ter avançado e não se concretizou, justamente porque a pauta econômica de destruição e de muito preconceito e desmonte da educação infantil permanece. Se a gente não tem como dividir o cuidar e o educar, e a gente entende que a educação infantil ela é inerentemente lúdica e recreativa, isso qualquer faculdade de pedagogia, as maiores vozes da educação que afirmam isso, é dentro da ciência da educação, da pedagogia, não é nem do direito. A questão é como se encaixa, como que você compatibiliza a legislação educacional, toda essa concepção da educação infantil com os princípios da administração pública. E aí a conclusão é de que a gente precisa superar o entendimento e reproduzido muito no senso comum, porque se utilizam disso, de novo, né, do jurídico, justamente por não ser 1 mais 1 igual a 2, você vai ter entendimentos diferentes, uma consolidação disso, e a prefeitura se utiliza, né, de quase que uma consigna, assim, né, que ficou muito forte isso, de que é uma transformação do cargo que está sendo pleiteado, isso é inconstitucional, fere a súmula vinculante número 43 do STF, fere o princípio do concurso público. Né? E o que a gente está dizendo é que não é o pleito da transformação em si. A transformação é um instrumento da administração pública, mas existem outros, como o reenquadramento, readequação, que é como a gente pleiteia. A pergunta que tem que ser feita é qual a ilegalidade, qual a inconstitucionalidade de eu pegar esse cargo que tem a função docente, reconhecer a função docente para os efeitos jurídicos, que já está reconhecido para os deveres, é tão somente para os direitos, é uma correspondência, e a inconstitucionalidade é eu pegar o cargo de agente monitor do município e que tem o professor da rede e eu juntar. Isso é inconstitucional no entendimento do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo e a súmula vinculante do STF. É isso que eles dizem que é inconstitucional. Agora, não há nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade você ter, dentro da mesma carreira do magistério, como parte da classe docente, você juntar o cargo, né, de agentes e monitores para dentro da estrutura, no mesmo regime jurídico, como parte da classe docente. Então, eu concluo dizendo que nós fizemos um protocolo na prefeitura, temos feito atos e mobilizações, colocando esse dedo na ferida de que se você vai na unidade escolar, nesse momento, manhã e tarde, não tem como separar turno e contraturno, não tem como fazer uma divisão de que agora eu estou no berçário, agora eu estou cuidando, agora eu estou educando, ou com uma profissional, a profissional que agora cuida, ou a profissional que agora educa. Não tem como você separar a cabeça do corpo da criança, não tem como você dizer que, de forma pejorativa, que trocar fralda, que higiene bucal. Esse é o processo pedagógico na educação infantil, existem doutorados sobre desfraude. Então, a gente encara isso e efetivamente cumpre a legislação, e a minha função é ajudar, e atividades como essa ajudam pelo debate e dá oportunidade de a gente ajudar a desmistificar uma série de questões jurídicas, para dizer que tem o suporte justamente para cumprir o que a legislação foi dar conta, de que garante a função. Tendo a função, eu tenho a obrigação principal reconhecida, que antigamente era chamado de professor leigo, professora leiga. E eu coloco como ponto como uma obrigação acessória a garantia da formação, e os municípios fizeram. Isso aconteceu em São Paulo, capital, Belo Horizonte, Diadema, Osasco, São Bernardo, Serrana, Alto Alegre, vários municípios realizaram, e o município de Campinas não fez e tem que fazer. É inadmissível que a gente chegue nessa situação. O Plano Nacional de Educação vence agora, tem um prazo de 10 anos, e isso é uma obrigação para que o município esteja plenamente regular.
nós fizemos esse protocolo que está tramitando, fizemos audiência pública na Câmara de Vereadores, temos tido aí um ponto de apoio importante na Comissão de Educação que tem acompanhado, e para fins de registro, então, o que a gente reivindica, e é isso que está sendo pleiteado no município, é o enquadramento dentro, né, do quadro do magistério, da Lei Municipal 12.987 de 2007, garantindo, né, você faz uma alteração no artigo 2º, inciso 1, excluindo o inciso 10 como algo separado, e você coloca, então, dentro do quadro do magistério. Essa adequação está formalizada nesse protocolo, a gente tem trabalhado isso junto à secretaria, como a Andréa colocou, e parabenizo a comissão por estar fazendo esse trabalho, a gente está à disposição, Guida e todo mundo aí. Parabéns pela atividade e estamos juntos. Obrigada, doutor Alexandre, valeu aí pela sua exposição. Então, vou passar também rapidamente, ou para a Andréa Gonçalves, ou para o Augusto. Pode ser Andréa ou Augusto? Augusto, então tá, Augusto, com você. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Bem, em nome de todos os professores adjuntos, né, professores e professores adjuntos, eu quero agradecer à presidenta, né, vereadora Guida, cumprimentar os vereadores Gustavo Petro e Paulo Bufo, que não estão presentes, a colega, né, a Andréa, que é minha colega de diretoria da PAC, a Andréa Centurião, nós travamos até uma luta junto aí, estamos juntos na luta, ao Cláudio, professor titular, e também ao Alexandre, advogado, além dos telespectadores que estão nos assistindo aí via TV Câmara, pelo Facebook, e os funcionários da Câmara, tá? Eu vou iniciar minha fala falando da criação do cargo, antes de me apresentar, porque o cargo é novo, né? Relativamente é novo, nós somos novos na prefeitura. É uma lei que foi criada por força externa, Ministério Público, Lei 12.987, de 2007. Então, em 2009, que os primeiros professores adjuntos tomaram posse aqui no município. Então, eu sou Augusto, sou professor adjunto 2 da Educação Física e represento aqui o grupo de professores adjuntos 2, tá, da Associação dos Professores Adjuntos 1 e 2 de Campinas, e é isso, é um cargo novo. Depois disso, eu quero agradecer e parabenizar essa comissão, né, de estudos, especial de estudos, pelo convite, e dizer que nossa fala, ela vem aqui para contribuir de maneira mais técnica a esse debate, né? Porque nós queremos trazer aqui o dia a dia, né, de quem vive esse cargo, de professor adjunto. Porque nós somos um cargo que nós vivenciamos desde da educação infantil, todo o ensino fundamental, e educação de jovens e adultos, né? Uma especificidade nossa. Nós estamos em toda a extensão da rede de Campinas, municipal de Campinas. E aqui nós não queremos fazer um debate político-partidário para atacar sindicato, para atacar nada disso. A gente quer apontar as questões importantes e fortalecer essa comissão de estudos na produção que ela tiver, no documento que ela produzir no final, porque a gente acredita que nós, né, até o professor Cláudio apontou isso com o professor Uber, nós tivemos várias discussões internas aí, que nós entendemos que nós somos os professores Uber aqui da cidade de Campinas. E essa precarização, né, do nosso cargo, ela afeta diretamente o serviço público e, além disso, afeta o atendimento à população, que é o ponto principal do serviço público, né? Nós estamos aqui somente para debater a segurança das nossas vidas pessoais, né, particulares, mas sim o atendimento público, né, o atendimento à população. Bem, vamos lá. Nosso cargo, ele foi pensado, assim, criado por força externa. A SME teve que criar nosso cargo por questões aí do Ministério Público. Depois a Guida, que estava presente nessa discussão, ela pode até esclarecer melhor, porque nós não estávamos presentes, nós viemos depois dessa criação, né? O cargo foi criado em 2007, mas os primeiros professores entraram somente em 2009. Bem, aí, né, um cargo novo, ninguém sabia como funcionava exatamente, né? Então, toda a rede não entendia como funcionava, principalmente nós, né, os detentores desse cargo, né? Nós somos quem entendia menos, né? Vemos lá o edital, prestamos o concurso, entramos, mas não entendíamos como funcionava. E aos poucos nós começamos a entender e fomos vendo como funciona o cargo e observamos as diversas falhas que existem na construção dele e principalmente nas divergências da interpretação que ele tem, né?
as ações que são feitas para o cargo e na funcionalidade dele são divergentes entre os próprios professores, entre os gestores de escola, entre a supervisão, entre o próprio departamento pedagógico e SME. É uma divergência de informação muito grande. E nós que vivemos diariamente isso, nós apontamos, né, percebemos essas divergências e essas falhas. Diante disso, nós somos um dos poucos, se não, né, o único segmento que atua diretamente, vive esse dia a dia, que não é convidado para tomada de decisões da SME. Nós não somos consultados para elaborar e colaborar nas tomadas de decisão. E isso não é um fato que acontece agora no governo da área. É um fato que acontece historicamente dentro do nosso cargo, desde 2009. Nós não somos convidados. Uma única vez nós somos convidados, né? A gente não entende, é uma incógnita da maneira como nós fomos convidados, porque a gente não sabe como que correu esse pleito, quem foi, a gente sabe quem foi o representante, mas a gente não sabe, de fato, como correu a escolha desse representante, porque não houve uma escolha ampla entre os pares, assim como a gente não sabe o que foi debatido e decidido. Isso é uma incógnita, a gente não sabe o que foi decidido. E essas decisões que foram tomadas impactam diretamente hoje. Nesse exato momento, nós somos impactados por essas decisões que a gente não sabe como ocorreu. Tá? Antes disso e após isso, nós não somos convidados para colaborar nas decisões, para as tomadas de decisões, para a regulamentação do cargo, nada disso. Há uma promessa agora, né, de uma eleição para estudar, né, o cargo de planos de carreiras, mas, de fato, assim, a gente não sabe, é muito obscuro, a gente não sabe como está sendo. E essa ausência da gestão democrática, especialmente na elaboração dessas normas complementares, né? Porque existe a lei, existe nossa lei, 12.987, só que essas normas complementares que regulam o cargo é um problema que afeta a vida de todo mundo, afeta a vida nossa como servidor, né? Nossa organização pessoal, da nossa segurança pessoal, da organização escolar, mas, de novo, repito, principalmente no atendimento ao público, né? Afeta diretamente o atendimento ao público. E eu quero dizer aqui que essa é que foi e ainda é uma construção verticalizada, é de cima para baixo, né? Nós somos a ponta do atendimento ao público e nós não somos consultados, é uma decisão verticalizada. Então, a gente vê um problema muito grande nisso, porque nós precisamos ser consultados, somos nós que vivenciamos esse dia a dia. Há divergências de interpretações, há falhas de execução e nós não temos acesso a poder, pelo menos, debater essas divergências e falhas. Tá bom? Diante de tudo isso, dessa ausência, né, dessa gestão mais democrática, né, da gestão de pessoas, né, não é só uma gestão democrática do ensino, da educação, é uma gestão democrática da coordenação e gestão de pessoas, né, do pessoal. E não existe isso em Campinas. Dessa ausência, nós, enquanto professores adjuntos, o nosso segmento ele viu como necessário criar uma associação. Então, hoje aqui eu represento uma associação, que é a Associação dos Professores Adjuntos 1 e 2 de Campinas. Por quê? Nós entendemos que somente assim nós podemos ter uma representação de fato, né? Juridicamente, administrativamente, como categoria, frente à SME, frente ao próprio sindicato, frente ao legislativo, frente ao departamento pedagógico, enfim, frente a qualquer ente que faça parte, né, desse bojo da educação, né, que está lidando com o nosso cargo cotidianamente. Nós temos, assim, na cidade que o servidor, nós somos um servidor que estuda, né, a associação estuda o cargo. Ela troca experiência entre os seus colegas, né, entre os seus filiados. E a gente vive o cargo. Então, a gente acha que precisa ser ouvido. A gente não acha, né? A gente tem certeza que precisa ser ouvido. E é uma coisa que não acontece. Então, a criação desse cargo aqui, dessa associação, na verdade, é para que nós sejamos ouvidos, né, enquanto categoria. Que as pessoas entendam que somos nós que vencemos isso. E isso é por quê? Porque é uma gestão gestão de pessoas, principalmente, que não é democrática, né, não está aberta. É uma falha estrutural, não é uma falha desse governo. É uma falha estrutural, porque é uma decisão que fica exclusiva na mão da administração, né, da SME, do DEP. E aí existe a divergência de interpretações. Né? É meio cultural até.
porque pode sair uma administração, entrar outra, que os funcionários de carreira eles continuam lá. Então, eles não conseguem fazer uma construção coletiva de fato, porque é uma questão estrutural e até cultural da educação, assim, né? Quem está de fora não consegue vivenciar, não sabe como que o professor adjunta vive o seu dia a dia dentro da escola, dentro das situações. Bom, não há também uma legislação, né? Isso é uma questão que eu até aponto aí pelo legislativo, não uma legislação que obrigue, né, a administração pública que isso aconteça, que permita que aconteça. Fala assim, não, de fato, tem que ter uma gestão de pessoa que seja democrática, precisa ouvir todos os componentes que fazem parte desse serviço. Então, no fim das contas, né, acaba sendo uma decisão muito pessoal, né? E aí, depois disso, há uma orientação partidária, né? Porque a administração pública ela está dentro de uma ótica partidária. E aí fica uma decisão partidária. Diante disso, né, mais uma vez, né, repetindo isso diante disso, porque é muita falha, né? E a gente tem que apontar mesmo que ser pessoal, ele fere, né? Ele fere um pouco, no meu ponto de vista, fere um pouco o artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre os princípios da educação do serviço público, que é a legalidade e pessoalidade, né? Se a orientação é política partidária, não uma legislação que fale sobre isso, se é uma decisão verticalizada, ela é pessoal. E se ela é pessoal, ela não está dentro do bojo da Constituição. Do meu ponto de vista, eu não sou um jurista, né? Eu não tenho um conhecimento técnico, mas a gente tem assessoria, então a gente tem um pouco de convicção em falar sobre isso, que não tem uma legalidade, nem uma impessoalidade nessas decisões. E aí eu faço mais uma vez eu parabenizo a Comissão Especial de Estudos que tem feito isso. Essa Comissão Especial de Estudos, como a de Educação também, que faz esse debate. Ele chama os componentes, né, que fazem parte dessa estrutura para serem ouvidos, para poder ajudar nesse debate, né, colocar mais informações. Bem, nós então, a partir de toda essa apresentação, da falta de gestão democrática na gestão de pessoas, nós vamos apontar agora a questões, né, que a gente entende que precarizam ainda mais o serviço público. Eu vou deixar minha colega Andréa Gonçalves tocar essa pauta. Então é isso. Então, Andréa, é contigo aí, pode apresentar nossas pautas. Obrigada, professor Augusto. E agora, então, a gente passa rapidamente para a professora Andréia Gonçalves. Obrigada, professora. Seja bem-vinda e é com você. Boa tarde a todas e todos. Obrigada, Guida, pelo convite, pela oportunidade da gente discutir mais uma vez sobre o nosso cargo. Quero cumprimentar o doutor Alexandre, a Andréia e o Cláudio, estão aí na luta com a gente para a educação pública, né? Que é muito importante. E agradecer também o Augusto, que fez a introdução aí do nosso cargo. Eu sou professora adjunta 1, então, no nosso cargo de professora adjunto em substituição, eu atendo os professores titulares PEB 1 e 2, de Educação Infantil e Fundamental, anos iniciais, Fundamental 1, tá? Então, contextualizando também um pouquinho, o cargo do professor adjunto na rede municipal é o cargo de professor substituto. Então, o nosso cargo criado aí, e com início desde 2009, né, que foi o primeiro concurso em 2008, ele vem aí para tentar resolver essa demanda das substituições que nós temos na rede municipal de ensino de Campinas, porque é uma rede bastante grande. Então, em 2009, nós tivemos os primeiros ingressantes, eu ingressei nessa época, então vivi bastante coisa dentro da rede, da questão e da organização do trabalho dos professores adjuntos. Então, diante de tudo também que o Augusto apresentou e contextualizando um pouquinho, o que a gente coloca, né? O nosso trabalho, nossa jornada é de 15 e 20. O professor adjunto, ele não tem ampliação da jornada de trabalho dele. Então, os professores podem ir pegar uma substituição, que seja uma licença, sabe que vai ficar o ano todo, mas ainda assim ele fica com aquela jornada sem atribuição, sem a mudança da jornada, por exemplo, no caso dos PEBs 1 e PEB 2, de 24 e 32. Ele sempre mantém essa jornada mínima de 15 e 20, com o pagamento de horas suplementares, tá?
E para a gente, esse é um ponto bastante sério, que precariza muito o trabalho. A gente, enquanto professora adjuntos, não tem a garantia do salário, né? Pode ter meses que nós temos um salário num valor, e no outro mês um salário em outro valor, dependendo do que a gente substitui ou não. Então, isso é uma precarização do trabalho, uma precarização das condições reais de trabalho das professoras e professores adjuntos. E também uma precarização no atendimento das escolas. O professor ele foi atribuído naquela carga de 15 e 20. Ele tem o direito de cumprir essa carga 15 e 20 dele. Só que essa carga 15 e 20 apenas também não atende à demanda da escola. Então, mais uma vez, isso recai sobre o atendimento na qualidade da educação dos nossos estudantes. A prefeitura deixa de olhar para uma coisa que é necessária e urgente e que acaba também refletindo ali para os nossos alunos. Isso é bastante importante. E aí, como um ponto que a gente sempre buscou isso desde 2009 e é muito fortemente defendido dentro da APAC, da Associação dos Professores Adjuntos 1 e 2, é na oferta de múltiplas jornadas para professores adjuntos 1 e 2. Então, se tiver de fato um estudo, o oferecimento da múltipla jornada vai atender a real necessidade da rede municipal, que hoje está bastante precarizada. Outro ponto importante também para se colocar é no que se trata da isonomia do direito, né? O Augusto disse que é um cargo novo, de fato é um cargo novo, desde 2009, quando os primeiros professores entraram, mas nós estamos na rede há 13 anos. E há 13 anos nós enfrentamos problemas relacionados a pagamentos, problemas relacionados a se podemos ou não participar de determinadas coisas que saem em leis, que saem em resoluções, que são para todos os professores, e algumas gestões de escola ainda entendem que não nos cabe. Então, um ponto muito importante para a gente é essa isonomia no cargo, né? Aí, outros pontos que a gente coloca também é sobre a transparência na atribuição de aula. Seria importante a gente entender de que forma que acontece. Ainda assim, apresenta problema, elas acontecem no início do ano e depois, durante o ano, a gente tem as atribuições contínuas. E hoje nós estamos organizados no sistema de blocos. Então, muitas vezes, a gente precisa sair daquele bloco que está próximo da nossa escolha de trabalho para ir a lugares distantes, atender uma demanda da rede, onde não há um estudo da real distribuição dos professores adjuntos e da quantidade do planejamento de como isso vai acontecer. Então, esse trabalho também é precarizado por uma falta de estudos da prefeitura. E aí, acho que é importante falar que a gente sempre buscou esse vínculo com a comunidade escolar. Nosso trabalho de professores e professoras está direcionado para a comunidade escolar e o atendimento de uma educação pública de qualidade. E como isso acontece se a gente não está num lugar fixo? Apesar de hoje termos os blocos, muitas vezes a gente precisa andar em várias escolas durante o ano pela falta de estudo de demanda mesmo dentro da rede. Como que você faz um trabalho de qualidade se você não participa do debate do projeto político pedagógico que se inicia nas RPAs no início do ano? Eu entendo que ele acontece durante o decorrer de todo o ano, mas no começo do ano isso é pautado fortemente que direciona o trabalho daquela comunidade escolar. E muitas vezes nós, como professoras e professores adjuntos, não participamos dessas discussões. Aí a gente traz algumas questões para deixar aí para pensar para essa comissão para um futuro, né? Então, assim, qual que é a real função deste cargo, né? Nós vamos ser apenas substitutos que vai numa escola sem vínculo, na questão do Uber que o Cláudio trouxe aí, que é como a gente então você chega numa escola, você substitui, sai de lá sem nenhum vínculo, você não entende o trabalho daquela comunidade, não é esse um trabalho de qualidade dentro de uma política pública educacional. Ou a gente vai se envolver com essa comunidade, com esse trabalho, vai conhecer e vai ter um significado para realizar. Outro é aí eu volto a falar novamente sobre um estudo da rede municipal sobre o monitoramento das licenças, das demandas. Então, por exemplo, tem licenças que a gente sabe que acontecem de um dia para o outro, mas tem outras que a gente já sabe que vão acontecer e ainda assim não tem um estudo, monitoramento, e aí as crianças ficam sem aula de qualidade, o professor precisa ser remanejado de um local de trabalho
com urgência para atender aquela demanda em cima da hora. Então, de que forma isso vai acontecer? E há um debate também sobre o nosso cargo, aí eu volto a falar, nós estamos há 13 anos, um debate sobre o nosso cargo com todos os segmentos da Secretaria Municipal de Educação, para entender que nós fazemos parte desse trabalho e de que forma que vai acontecer. Como melhorar também a atuação desses profissionais, né? Acho que a precarização, ela acaba diminuindo a qualidade do trabalho de todo mundo. Todo mundo fica estafado, cansado. E aí, por último, se é possível também um debate público, com a participação de todos os segmentos, e principalmente o nosso, né? Hoje, e eu falo de todos os segmentos, porque o nosso trabalho, ele envolve todos eles. Então, a gestão de escola precisa conhecer, os nossos colegas professores titulares, PEB 1, PEB 2 e PEB 3, precisam conhecer de fato o que é o trabalho, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos limites, né? Para que a gente possa entender como está acontecendo o sistema de blocos hoje em dia. E se ele é para continuar, quais são as condições que a gente pode fazer para melhorar ou construir um novo. É isso, obrigada. Obrigada, professora Andréia. Agora, a gente recebeu um vídeo, 2, né? Na verdade, eu falei 1. Tudo eu falo 1. Recebeu, até na hora de escrever, eu coloco sempre 1. A gente recebeu 2 vídeos, na verdade, que são contribuições de professoras da rede municipal que trabalham na educação infantil, e elas fazem ali um depoimento delas sobre como que é organizado o trabalho delas, enquanto professoras, junto com as agentes e monitores de educação infantil. Andréa Centurião, que fez uma fala aqui conosco também, ela relatou muito bem que são dois cargos, né? São 2 profissionais que cumprem a mesma função, mas que estão alocados em cargos distintos. E isso acaba criando muitas vezes um distensionamento, né? um tensionamento desnecessário, e porque a função ali é uma função muito similar, que estão atendendo diretamente as crianças. Então, essas professoras, sabendo da realização dessa reunião, dessa comissão, se mobilizaram para fazer esse vídeo, né? Esses 2 vídeos, que são curtinhos, que a gente vai passar agora, tá? Nessa comissão. Então, aí após a gente passar esse vídeo, eu quero fazer algumas questões, algumas, né, considerações com vocês aqui na sala, Zoom, e aí depois eu retorno a fala com vocês, tá bom? Então, vamos ouvir agora os 2 vídeos. Assistir, na verdade. Olá, eu sou a Rosângela, eu sou professora de educação infantil, eu estou na rede municipal desde 97, 25 anos, portanto, e fui monitora por 19 anos e passei nesse último concurso de professora, né? Estou há 6 anos como professora. Então, eu posso falar com muita propriedade sobre o trabalho do monitor. O monitor de educação infantil, ele faz parte do contexto escolar. Ele não é um quebra-galho, ele não é um tapa-buraco. Ele é um profissional muito importante e o seu trabalho é muito importante na vida das crianças. Mas o que a gente percebe ultimamente é que durante as práticas diárias, a organização do trabalho das monitoras está meio confuso, né? Porque ainda parece que o monitor tem suas atribuições apenas como cuidador. E isso não condiz com os documentos da rede, porque o educador trabalha em parceria com o professor, pois o cuidar e o educar não se separam. E antigamente, né, havia esse contexto de que o monitor cuidava e o professor educava, mas era na época assistencialista, né, ficou há muito tempo para trás. O trabalho da monitoria está muito além das atribuições principais que são designadas como trabalho de auxiliar, ao estarem sempre presentes em todos os momentos, mesmo que não estejam com os professores, porque no período da tarde, por exemplo, no agrupamento 1 e 2, não tem professor. Os monitores fazem o seu planejamento, desenvolvem o seu trabalho sem professor.
Então, da mesma forma que o professor é importante e precisa dele dentro da sala, o mesmo se atribui ao monitor de educação infantil. Mas, infelizmente, a falta de valorização desse profissional está muito forte, é muito agravante. E eles deveriam ser mais valorizados, pois o trabalho acaba sendo em conjunto. Um completa o trabalho do outro, né? Com suas experiências, com a sua dedicação, e os dois estão na creche pela criança. Essa luta não é somente dos monitores e agentes de educação infantil. A luta é por uma educação de qualidade, pois o foco sempre foi a criança, com seu protagonismo, com seu desenvolvimento, e assim a gente vai buscando cada vez mais essa educação de qualidade. A gente acabou de passar o primeiro vídeo aqui, mas a gente sentiu um pouco de dificuldade porque não passou aqui na sala azul. Então, acho que só o pessoal que acompanhou pela TV que teve acesso, né? Nós temos mais um vídeo para passar, que são mais 3 depoimentos. Oi, meu nome é Graciele Seguin Vasconcelos, eu sou professora de educação infantil na rede de Campinas, mas eu fui agente de educação infantil durante 12 anos nessa rede, e eu tô aqui para dizer que eu apoio 100% a luta pelos monitores e agentes de educação infantil, pela valorização e reconhecimento como docentes. Acho que é uma luta muito importante para o desenvolvimento do trabalho em sala, vai ajudar a superar algumas desigualdades que acontecem dentro das escolas. E isso é justo porque a maioria dos monitores e agentes desses profissionais já tem formação pedagógica, mesmo que o concurso que prestaram não exigisse isso, e a maioria fez isso porque considera de suma importância ter essa formação para trabalhar com as crianças, com os bebês e crianças pequenas. E a gente sabe que o trabalho dentro de sala é impossível de separar o cuidar do educar, como dizem nossas diretrizes, né? E como você não consegue separar isso, não é possível também separar um profissional para fazer uma coisa e um profissional para fazer outra. Então, fora de sala até a gente consegue atender algumas demandas separadamente, mas dentro da sala isso não é possível acontecer. Então, considero assim que vai ser muito positivo, tanto para os profissionais quanto para as crianças. Olá, eu sou a Wanda, professora de Campinas há 20 anos. E eu estou aqui em apoio à luta das agentes e monitoras do município de Campinas, pela valorização e reconhecimento. A gente está com um probleminha aqui por conta dos vídeos. Eu vou tentar fazer assim. Olá, então, meu nome é Nilda. Está acompanhando aí eu gostaria de estar defendendo a classe dos monitores. Acho que a gente teve uma dificuldade técnica aqui por conta Eles dos trabalham vídeos. conosco na educação. E se a gente acredita que a educação tem o cuidar e o educar indissociável, como que a gente coloca monitores indissociável com o educar? Isso não é justo. Então, eu estou aqui na defesa que eles entrem na classe da educação, que eles também sejam incluídos como professores na educação infantil, e eu acho que é nada mais justo diante de todo o trabalho que eles fazem, tão importantes, tão ricos no trabalho com as crianças. Então, eu estou aqui na defesa do trabalho desses tão importantes funcionários na educação. Olá, tudo bem? Eu sou professora, vim aqui para dizer sobre a importância das monitoras na rede municipal, no trabalho aí, no campo pedagógico. Fui muito bem acolhida por elas me ajudaram,
sempre me ajudam, estão sempre me direcionando, me acolheram, me senti muito acolhida. Então é um trabalho muito bacana que nós fazemos aqui em conjunto, atendendo aí todas as demandas das crianças no dia a dia, que é muito corrido. Então é uma área aí que precisa ser muito valorizada, o profissionalismo das monitoras. Pessoal, a gente pede um pouquinho de desculpa porque teve uma confusão aqui por conta dos vídeos. Lembrando que a gente está com uma dificuldade das transmissões aqui, tá? Mas acho que deu para quem está assistindo pela TV Câmara, deu para acompanhar. Isso vai ficar gravado e depois, se tiver condição de colocar na nossa plataforma do YouTube, assim que ela for liberada, também acho que vai dar para a gente poder acessar melhor os conteúdos que foram debatidos aqui e também os vídeos que a gente acabou de passar aqui. Os vídeos são de 4 professoras da Rede Municipal de Educação, que fala do trabalho dela junto com as monitoras e que faz a defesa, né, a defesa da carreira, a defesa de que é totalmente injusto haver um cargo que é precarizado, que atende nossas crianças na educação infantil, mesmo tendo funções desses cargos que são funções similares. Então, a gente pede mais uma vez desculpa aí pela confusão, áudio aberto aqui, mas eu acho que deu para as pessoas que estão acompanhando pela TV Câmara, deu para ver, entender todo o contexto aqui desses vídeos e todo o debate apresentado. Quero mais uma vez agradecer aos debatedores aqui, tá? Que participaram conosco dessa reunião da Comissão de Estudos. O que eu percebi, assim, o que teve presente muito nas falas aqui de todos os debatedores, a Andréia, o doutor Alexandre, o professor Cláudio, a Andréia Gonçalves, foi falas no sentido de que existe toda uma discussão da atual Secretaria Municipal de Educação, no sentido de dizer que reconhece os direitos, no sentido de reconhecer que reconhece as multas, né? No sentido de reconhecer que é necessário fazer um debate, atualizar essas discussões, enfim, reconhecer os direitos, porque como no caso do próprio professor Cláudio, ele disse muito bem que a discussão que se tem em torno do reconhecimento da jornada do piso, ela está dentro da lei do piso, que já tem muitos anos aí, que é uma lei federal que foi conquistada, né? A discussão dos professores adjuntos está muito claro, aliás, está desenhado, ou seja, é um cargo de professor que sofre toda uma precarização, mesmo assumindo salas durante o ano, não tem o reconhecimento enquanto professores, né? E também toda a discussão que a monitora Andréa Centurião nos trouxe aqui, com todo o recorte e o embasamento jurídico-legal que o doutor Alexandre também nos apresentou. Então, eu lembro de uma das vezes que eu estive com o secretário municipal de educação, o professor Tadeu, ele falou que tinha conversado, né, com os segmentos, com os professores adjuntos e com os monitores, eles estavam conversando conosco naquele momento. Ele disse que quando ele assumiu o cargo de secretário, havia ali um diálogo, uma conversa que teve junto com o prefeito da Saad. O prefeito disse, olha, você vai estar assumindo, e uma das tarefas é fazer a discussão e, enfim, fazer a atualização, o debate necessário da carreira das agentes e das monitoras de educação infantil. Só que a gente já está no meio do 2º ano, né, de gestão, e a gente sabe que as coisas a tendência muitas vezes é sempre, né, vir uma pauta de ajuste, de dificultar mais os reconhecimentos, os direitos, principalmente dos trabalhadores. A gente, desde a primeira reunião dessa comissão de estudos, a gente tem percebido que a gestão municipal, ela tem uma linha, ela tem uma tendência de apontar para a privatização, para a terceirização, né, a não realização de concurso público,
ela tem uma tendência mesmo de desmontar o serviço público, e isso pode cada vez mais tornar difícil as nossas lutas. Então, o que eu gostaria de dialogar aqui com todos vocês, para que eu pudesse retornar as falas e a gente poder finalizar essa reunião dessa comissão, é falar o seguinte. Bom, primeiro, dizer que essa reunião vai fazer parte de um relatório final dessa comissão de estudos, e nós queremos que seja um relatório robusto, com todos os dados, as informações, os debates que foram feitos em todas as reuniões, né? E a gente pretende, quando finalizar essa comissão, a gente pretende entregar esse relatório para as instâncias, para os departamentos todos que têm uma relação direta com o debate apresentado aqui. Então, nós pensamos, enquanto mandato, enquanto conselho político, enquanto comissão, né, nós entregarmos esse relatório final para o prefeito, para os secretários, todos os secretários de todas as pastas que nós discutimos aqui, que vamos discutir, né? Então, e também a gente pensa em fazer propostas, porque uma comissão de estudos, ela só tem sentido, não dá para a gente fazer uma comissão de estudos e finalizar com um relatório que seja uma ata, né, só fazendo ali o apontamento do que foi discutido nas reuniões. Isso não faz sentido. O que nós queremos é que nós possamos aprovar, né, na finalização, no relatório final também, os encaminhamentos para poder subsidiar os servidores públicos, né, rumo na busca desse fortalecimento da nossa atuação aqui no serviço público. Então, quero falar para vocês o seguinte, diante disso, diante dessa perspectiva que o secretário fala que ele tem o interesse, que ele reconhece, que ele, enfim, tem toda a vontade, a boa vontade, né? Mas a gente não quer só viver de boa vontade ou de promessa, a gente quer que, de fato, isso se concretize no programa de governo, né? No programa do executivo, e que, para além de programa de governo, se torne também uma política de Estado. Quais são os apontamentos que vocês colocam para essa comissão? Assim, se nesse primeiro momento, agora hoje, sexta-feira, finalizando, vocês não têm nada de imediato, a gente pede que até o final do tempo dessa comissão, que vocês possam, então, apresentar para a gente quais são os apontamentos, os encaminhamentos que essa comissão pode fazer ou tem que fazer para poder pautar ou para poder acumular nessa discussão em busca do reconhecimento, em busca, enfim, né, de poder ajudar a gente ter uma política educacional mais fortalecida. Tá bom? Então, eu vou retomar aqui para a sala e vou... pode ser Andréia Centurião falar, pode ser? Porque como ela ficou no meio, para ela não ficar no meio de novo, pode ser ela? E depois o doutor Alexandre, depois o Augusto e a Andréia Gonçalves, depois o Cláudio. Tá bom? Pode ser? Você, Andréia. Eu só gostaria de finalizar, né, falando dessa questão mesmo, que quem está perdendo com toda essa falta de valorização, com a precarização, são as crianças, é o município, né? Então, assim, quem sofre mais é a população, principalmente a população da periferia, que são as unidades que mais necessitam, as unidades que têm uma lista de espera imensa, né? Que no plano de governo aí do Dário, ele colocou aí que pretende zerar a demanda da educação infantil, mas a gente entende que precisa ser com qualidade, né? Porque nós estamos vivendo aí também uma mudança aí nos agrupamentos 2 virando agrupamentos 1/2, com crianças muito pequenas, falta de profissionais, como a Guida já falou, né, e os outros colegas já falaram. Então, assim, nós precisamos realmente que os profissionais sejam ouvidos.
né? Nós precisamos dialogar, mas as nossas propostas precisam ser colocadas em prática. Os profissionais de educação precisam ser ouvidos, né? Todos os docentes, os agentes monitores que queremos e esperamos estar na carreira do magistério logo, né? Então, assim, é isso que a gente pede, né? E agradecer aos vereadores que vêm aí nos acompanhando, ao doutor Alexandre, que tem aí nos assessorado, tem elaborado documentos, tem acompanhado as lutas em algumas cidades, né, várias cidades muito menores que Campinas, com arrecadações menores que Campinas, já fizeram a adequação dessas profissionais que atuam dentro de sala de aula como docente, e Campinas ainda não. Então, assim, agradecer ao doutor Alexandre, aos vereadores que estão estudando essa comissão, aí Gustavo Peta, Paulo Bufo, a Guida, que é companheira aí, todos os trabalhadores da Câmara, os professores adjuntos que estão com a gente, e agradecer o convite, né, de estar aqui representando a Comissão de Monitoras e Agentes de Educação Infantil, comissão independente, e todas as monitoras e agentes de educação infantil da rede. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Andréia. Agora, por favor, doutor Alexandre, fazer aí as suas considerações. Obrigada mais uma vez. Bom, novamente parabenizar, mais uma atividade que ajuda a fazer uma discussão muito importante da educação infantil no município de Campinas. Eu acho que as falas aqui, a ideia foi muito bem montada pela presidência aqui dessa comissão, porque contempla aqui questões que são convergentes, né, de diferentes cargos que compõem a carreira do magistério. Nessa fala final, eu quero ser bastante taxativo, objetivo, a partir do que foi a minha primeira fala, que se coaduna aqui com o que a Andréia pontuou. Essa comissão tem que fazer um questionamento bastante objetivo para a prefeitura, em relação à educação infantil, no que me competiu aqui contribuir para o debate. O município de Campinas, ele realiza, ele fornece um serviço educacional, ou seja, ele garante a educação para as crianças do município através da educação infantil, ou seja, o município de Campinas, ele garante a integralidade da docência para as crianças? De duas, uma. Ou ele não faz, e o município está completamente irregular e tem várias consequências, e acho muito difícil do município responder que não faz. A questão é que vai dizer, fácil, o município presta o serviço de educação infantil, ele disponibiliza para a comunidade escolar a docência na educação infantil, garantindo a primeiríssima infância, e vai fundamentar isso. A segunda pergunta, como desdobramento dessa, bom, e quem faz isso? Quem exerce as atividades pedagógicas, as atividades educativas? Vale dizer o que eu acabei de pontuar aqui. Tem diferença entre atividade pedagógica e educativa? Porque tem municípios que estão dizendo o seguinte, o turno, normalmente, né, no manhã e tarde, aí pela manhã é pedagógico, à tarde é só recreação. O município que escreve isso em documento está rasgando a LDB e toda a lógica da educação infantil, porque ele está dizendo que o cuidar e o educar, que são indissociáveis, no texto da lei, não, ele divide. Então, de manhã é pedagógico, à tarde é só brincar, sendo que não é só brincar, não é um depósito de criança. A integralidade da docência foi uma conquista da sociedade civil organizada, das lutas na carreira do magistério, para a comunidade escolar. Então, quando a criança fica sob a tutela do ente estatal, do Poder Executivo Municipal, o município está dizendo, batendo no peito e fala, vem aqui que eu vou cuidar e educar essa criança. Porque justamente o brincar é pedagógico, as atividades recreativas são inerentemente lúdicas. Então, quando você brinca, não é uma brincadeira qualquer, é uma brincadeira que vai ter um processo pedagógico, tanto é que é uma brincadeira para uma certa idade, é uma brincadeira para um desenvolvimento psicomotor. Existe um projeto ali. E a questão justamente da jornada 2 terços, 1 terço, que no município de Campinas a agente monitor não tem, é exemplar para dizer
por que elas não realizam preparação? As agentes monitores não fazem preparação da atividade pedagógica que vai ser realizada? Então, é um preconceito com a educação infantil, é um desrespeito com a comunidade escolar, e isso precisa ser colocado o dedo na ferida. Então, a minha conclusão aqui é que, a partir desse questionamento, a prefeitura não tem muito como ela sair desse imbróglio que a estruturação da educação infantil se deu nos municípios, e é isso que a gente tem brigado para reverter. Eu concluo que, justamente, no poder de fiscalização da Câmara, e que, de forma exemplar, a Comissão de Educação, a vereadora Guida, tem feito, justamente para combater a prefeitura, que sem muita cuidado nas palavras, mas a gente tem que afirmar que o município de Campinas está irregular, ele descumpre a legislação educacional e ele precisa corrigir. Então, eu concluo só para dizer o seguinte, que municípios que historicamente fizeram, que eu citei aqui na minha primeira fala, eu digo só o que a Andréa disse aqui, que o ano passado, o município de Barueri fez a Lei 499 de 2021. O município de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, fez agora a Lei 5606 de 2022. E um município bem pequenininho, do Vale do Ribeira, Bom Sucesso de Itararé, também fez, em janeiro desse ano. Porque é um poder-dever, e isso vai estar no centro da pauta da luta no magistério até 2024, porque vai ter que se resolver por isso. Ou os municípios garantem a integralidade da docência e reconhecem a função docente, ou o município vai estar irregular, porque ele vai ter que fazer, se ele diz não faz, a função não é docente, o município está dizendo, eu sempre usei essa função docente, e está errado. Se a lógica é de desvio de função, todo mundo judicializa, entra para trás, recupera, e é um caos na educação infantil. É a barbárie, é uma tragédia o município fazer isso. O município tem que fazer o contrário, reconhece a função docente, arruma a situação e vai daqui para frente a partir desse reconhecimento. Então, esse é o papel do Poder Executivo, que do Poder Legislativo, e a atividade de hoje ajuda a subsidiar esses elementos para combater essa ilegalidade do Poder Executivo. Obrigado e parabéns pela atividade, e uma saudação a todo mundo que compôs aqui essa mesa virtual de debates. A gente que agradece, doutor. Bom, eu achei ótimo, perfeito. A gente já vai encaminhar esse requerimento, tá? Esse requerimento com essas duas questões que a doutora apresenta para nós, porque a ideia é que a gente apresentando esse requerimento agora, logo no início da semana, ele possa ser respondido, e quando nós formos apresentar o relatório, quem sabe a gente já tem a resposta disso e pode anexar essa resposta também no relatório final, tá? Então, a gente tem esse compromisso aí. Obrigada. Agora é a Andréia Gonçalves, professora adjunta. Mais uma vez, obrigada, e pode fazer suas considerações. Diante de tudo que a gente já apresentou aí, das demandas do cargo do professor adjunto, o que eu considero importante, eu entendo que toda a categoria também, e assim também representado aqui pela PAC, a oferta da múltiplas jornadas. Isso tem um impacto tanto na condição de trabalho, quanto também na oferta de trabalho nas unidades escolares. Acho que é um encaminhamento bastante importante para a gente, além dos demais apresentados, essa oferta das múltiplas jornadas. E aí eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de partilhar com todos vocês esse momento de troca e de busca aí de qualidade da educação pública. Obrigada, Guida. A gente também que agradece, professora. Só para eu entender, a proposta é que nós também façamos o requerimento já solicitando que a SME divulgue as jornadas, é isso? As múltiplas jornadas, que é cumprida pela professora adjunta, é isso? Que ofereça. Nós hoje só temos a possibilidade de jornada 15 e 20, sem ampliação. O professor adjunto ele tem a sua jornada ampliada na educação integral apenas. Ainda assim, não é a mesma jornada dos demais professores, Ele tem uma jornada de 24, 32 mais 8. Então, o que a gente busca é que seja ofertada a ampliação da jornada, e não apenas a jornada mínima. É isso, para todos os cargos, para todos os professores adjuntos, aí quando substitui. Então, se ele pega uma substituição para o ano inteiro, ele vai ficar só com carga suplementar, que a gente busca essa oferta da múltipla jornada. Ok, então.
Então, também nós vamos incluir esse item também, tanto no relatório final, mas a gente vai também apostar no requerimento agora, solicitando que a SME apresente, provocando a SME nesse sentido, e que a gente possa ter uma resposta até a finalização dessa comissão de estudos, para que a gente possa incluir também essa resposta no nosso relatório final. Bom, então, o Augusto? Bem, eu vou complementar a fala da Andrea no seguinte sentido, né? Nós apresentamos, assim, bem superficialmente, né? Fizemos um sobrevoo sobre qual que é a nossa condição enquanto funcionários públicos, né? No cargo de professor adjunto, professoras adjuntas 1 e 2. Foi um sobrevoo, porque o problema ele é bem profundo e bem complexo para se resolver. Diante de tudo que nós apresentamos, essa falta, né, da democracia na gestão de pessoas, da gestão democrática, né, de pessoas, das interpretações divergentes, dessas diversas falhas, nós entendemos que é necessário que haja uma participação efetiva de quem vive diariamente, cotidianamente, a vida desse segmento, que somos nós, professores e professoras adjuntas 1 e 2. Então, nossa proposta, presidente, é que a comissão apresente a ideia de montar uma comissão, né, de professores e professoras adjuntas que possa, né, junto com outros segmentos, ajudar na elaboração e na construção de normas, né, complementares à legislação, porque nossa vida ela é regida através das normas complementares, que são as resoluções que saem todo ano, e não temos a participação efetiva nossa. Na verdade, temos participação alguma. Nós já protocolamos esse pedido e nós não fomos atendidos, né, pelo secretário. Nós não tivemos resposta, nós temos o número de protocolo, nós podemos enviar também para a comissão especial, que nós temos esse protocolo e não foi respondido. Tá? Nós pedimos a participação em comissão para elaboração e colaboração nessas normas complementares, principalmente nas resoluções. Então, como demanda, né, para essa comissão especial comissão especial de estudos, a gente pede para que seja solicitada uma comissão de professor adjunto para elaboração nas normas complementares, tá bom? Junto com a oferta, né, de múltiplas jornadas. Então, é isso, nossa proposta. Eu agradeço demais o convite da presidente Guida, dessa comissão. Quero parabenizar a participação de todos, né, o professor Cláudio, a André Centurião, o doutor Alexandre, e estendemos cumprimentos aos outros membros da comissão, que é o Paulo Búfalo e o Gustavo Pedro. Um grande abraço e estamos juntos. Obrigado. Obrigada, professor Augusto. Então, a gente também vai incluir aqui essa demanda, né, relatada pelo professor. E agora a gente, então, vamos já passar rapidamente aqui para o professor Cláudio Borges, que a gente também agradece, mais uma vez, a participação. E daí eu que também parabenizo, agradeço aqui a participação, e parabenizo também os colegas aqui que compuseram aqui, que falaram, tiveram falas aqui nessa mesa. E eu não sei, em termos concretos, Guida, não me vem aqui, porque tem um desalento em relação a esse descaminho mesmo, e como o Alexandre bem falou, são coisas consolidadas, configura uma irregularidade do município, não cumprimento, né? Então a gente fica até... Mas tem um aspecto, talvez, assim, como tem um anúncio de que esse tema da adequação da lei do piso seja adequado na discussão agora da revisão do plano de cargos, que tem uma prática comum, que é negar a própria história, a memória das experiências já desenvolvidas na rede, e que se incorpore nesse processo, então, de efetivação da nova jornada, o debate já feito, o relatório já feito anteriormente, que contou com participação, o que não exclui uma nova rodada de debates e de escuta efetiva dos profissionais da rede nesse processo agora de implementação e de revisão. A questão da jornada é um aspecto só dentro da questão do quadro de carreira, né? Me chamou a atenção aqui só 2 apontamentos. O que o Augusto tocou, e também a Andréa Centurião, em relação à questão da gestão democrática. Isso me faz pensar um pouco dos dobramentos para além da Comissão do Legislativo,
Andréia comentou, precisamos dialogar, mas ser ouvidos. E o Augusto tocou muito bem na questão das portas fechadas em relação à participação da gestão de pessoas e da participação dos adjuntos na gestão do ensino mesmo. Infelizmente, essas formas meia boca de participação, de gestão democrática, têm rolado solto, né? Internamente a rede e também, e porque isso é um pressuposto, inclusive, dessa lógica gerencial, que ela alheia os processos participativos mesmo, porque a decisão já são tomadas a priori, as finalidades da educação já estão postas a partir de outros parâmetros. Então, de forma recorrente é usado um argumento técnico, assim, olha, tá, a gente escuta, mas olha, mas tem uma questão de ordem técnica que inviabiliza. Eu acho que o Alexandre bem sinalizou e mostrou para a gente o quanto essa questão de ordem técnica, supostamente jurídica, engessada, ela é passível de interpretações distintas e se, na verdade, existe um elemento técnico-político sempre em jogo e que, na verdade, vai configurar processos reais ou não de participação efetiva. Eu vislumbro aqui, então, para a gente caminhar, eu queria agradecer muito estar aqui com vocês hoje, porque, para mim, embora eu já conhecesse elementos da luta das agentes e monitoras e dos adjuntos, mas não com as nuances e a profundidade que vocês proporcionaram para mim hoje. E eu fico pensando no quanto a gente precisa fazer com que essas questões, que são, na verdade, a totalidade dos processos de precarização do trabalho na rede, sejam apropriados por todos. E a gente vive um processo de fragmentação muito desmobilizador, né? Assim, às vezes, numa mesma unidade, os profissionais de um período não sabem das demandas, dificuldades, problemas do outro período, ou então entre modalidades, né? Profissionais do ensino fundamental regular não sabem da EJA, monitores da educação infantil também desconhecem as demandas e os desafios e as agruras passadas pelos profissionais da EJA e o ensino da EJA. Então, a gente precisa caminhar num sentido de articulação e compartilhamento dessas demandas, porque, na verdade, elas configuram o mesmo cenário de ataque ao serviço público, de ataque à educação pública, e que ou a gente se organiza, a articulação vai ser vital para a gente poder, inclusive, envolver as comunidades que a gente atende também na compreensão das disputas que estão em jogo. Eu aponto que a importância da gente se valer dos colegiados de gestão democrática, que precisam, assim, que nas suas configurações de atribuições, elas preveem aspectos que estão presentes aqui nas nossas lutas, como o Conselho das Escolas de Campinas e o Conselho Municipal de Educação. Essas demandas explicitadas hoje precisam chegar nesses conselhos, e é um momento também de politização, com que os diferentes segmentos que compõem esses conselhos se apropriem também das demandas que a gente aqui explicitou. Mas, para além também desse espaço institucional, eu acho que a gente precisa pensar em formas como a comissão aqui presente, a associação, os coletivos vários que compõem aí espaços de luta da rede municipal, se articulem para pensar em formas também de compartilhamento, para que seja comum essas pautas e que sejam, a gente pensar em formas também de atuação coletiva comum para estar tocando essas lutas contra esses processos de intensificação, de precarização, e que tem gerado um processo de adoecimento, de desencanto e de autorresponsabilização pelos problemas do ensino, que é bastante cruel. Novamente, agradeço muito aqui a oportunidade. Obrigada, Cláudio. Muito bom te ouvir. Acho que seria bastante importante mesmo essa pauta chegar nos conselhos, né, nos demais conselhos. Até porque a gente também tem visto aí uma certa tendência de enfraquecimento dos nossos conselhos aqui no município. E acho que seria importante, inclusive do ponto de vista, como você disse, da gente socializar, da gente ampliar, porque se na mesma escola os profissionais não têm conhecimento total das lutas que nós fazemos, né? Um profissional não tem conhecimento da pauta do outro profissional, de fato, nos conselhos, com certeza, essa ausência, né, desse debate deve ser ainda maior. Bom, eu vou finalizando aqui. Quero agradecer, além do Cláudio, do professor Cláudio, da professora Andréia Gonçalves, da Andréa Centurião, do Augusto e do doutor Alexandre, que são parceiros, né, nessa luta. Quero agradecer também
as professoras que enviaram o vídeo. Primeiro, agradecer a Kátia, que é monitora, que fez todo o trabalho, que organizou os vídeos que foram aqui apresentados, e organizou algumas professoras, né, mobilizou, e elas, enfim, né, se organizaram, fizeram esse vídeo de depoimento. Então, quero agradecer, além da Kátia, quero agradecer também a Rosângela, a professora Rosângela, que é do Corujinha, agradecer a professora Graciele, do Marilene Cabral, agradecer a Wanda e a Nilda, também, ambas do Marilene Cabral, que se dispuseram a fazer os vídeos, né, dando o seu depoimento da importância do trabalho das agências, das monitoras de educação infantil, tá? Para finalizar, lembrar que quarta-feira, acho que é quarta-feira, né? Eu estou de volta, dia 30/3, nós teremos uma nova, acho que vai ser a 8ª, né? Porque hoje é a 7ª, né? Vai ser a 8ª reunião da Comissão de Estudos. O tema vai ser Política Cultural e o Funcionalismo Público. Para debater conosco, nós teremos 2 trabalhadores também da área de cultura, que é o Adriano Bueno e a Sônia Pardinho, tá? Eu faço um alerta para essa comissão, acho que vai ser bastante importante, diante dos últimos anúncios aí que nós temos, de uma proposta, né, a gente usa um termo jurídico que não existe, o doutor Alexandre está aqui, vai achar estranho, mas em épocas de avanço de políticas neoliberais, ultraliberais, privatização, a gente vê de tudo, né? Então, tem uma proposta aí de destombamento de parte da área ali que fica a Estação Cultura, e eu acho que, com certeza, esses 2 servidores públicos têm mais elementos para poder, inclusive, informar para a gente o que está acontecendo de fato diante dessa última movimentação, né, do governo aqui no município de Campinas com relação à área da cultura. Bom, é isso, eu vou finalizar então, agradeço mais uma vez, né, quem ficou conosco até esse momento, peço desculpa pelas questões técnicas aqui que nós tivemos, lembrando que a gente está com o canal do YouTube bloqueado, mas assim que der que acertar isso, com certeza os funcionários aqui da TV Câmara vai garantir que essa reunião possa ser também, né, colocada lá na plataforma, tá? Para a gente poder depois compartilhar, acompanhar, assistir com mais calma, porque foi um debate riquíssimo aqui que os nossos convidados compartilharam conosco. Agradeço mais uma vez, desejo a todos um ótimo final de tarde, um ótimo final de semana, e eu espero vocês na próxima reunião da Comissão de Estudos. E, por último, agradecer aos servidores dessa casa que estão aqui comigo até esse momento, garantindo a realização dessa reunião. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde. Encerramos aqui a transmissão ao vivo da 7ª reunião da Comissão Especial de Estudos, que trata aí do funcionalismo público, analisa e discute. Acompanhe a nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas.